recording is on. Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Aí hoje falando sobre conceitos de azimuth, rumo e as formas de conversão. Eu me chamo Wender de Souza Rezende, o professor é o Evandro Carlos Gomide. A nossa disciplina é Topografia 1 e o curso é o curso de Engenharia de Agrimensura e Cartografia, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a definição de azimuth. A definição de azimuth é o seguinte: azimuth de uma direção é o ângulo formado entre a meridiana de origem, que contém os polos magnéticos ou geográficos, e a direção considerada. É medida a partir do norte, no sentido horário, e varia de 0 a 360 graus. Só para a gente ter uma ideia aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre, considerando que aqui é o nosso norte, né? Aqui é o nosso norte, aqui é o nosso alinhamento e aqui é o nosso ângulo, né? Esse alinhamento que eu chamei de alinhamento 1, né? Sempre contando a partir do norte, né? Pode ser esse norte geográfico magnético. Ou seja, o ângulo, esse ângulo aqui, o ângulo alfa, né? Que está aqui em vermelho na nossa apresentação, é o azimuth desse alinhamento, né? Vamos olhar um outro aqui, por exemplo, o ângulo beta aqui do alinhamento 2, né? Esse aqui, a partir do norte, é o nosso ângulo beta, né? A partir do alinhamento 2. E se fosse no alinhamento 3, nós teríamos aqui um ângulo gama, né? Que esse aqui seria o nosso ângulo aqui do alinhamento 3, tá certo? Então, é só a gente lembrar aqui que o ângulo, né? Que o azimuth, né? É o ângulo formado entre o alinhamento 1 e o norte, né, sendo ele geográfico magnético, sempre contando a partir do norte. Ou seja, né, esse ângulo alfa é o azimuth desse alinhamento 1, o ângulo beta é o ângulo, né, do alinhamento 2 e o gama é o ângulo do alinhamento que nós chamamos aí 3 na nossa linha amarela, ok? Rumo, né? Definição de rumo. Rumo é o menor ângulo formado pela meridiana que materializa o alinhamento norte e sul e a direção considerada. Varia de 0 a 90 graus, sendo contada a partir do norte ou sul em direção leste ou a oeste. Além do valor numérico do ângulo, acrescenta-se uma sigla NE, né, SE, SW, NW, cuja a primeira letra indica a origem a partir do qual se realiza a contagem e a segunda indica a direção do giro do quadrante, né? Ou seja, o que nós podemos falar disso aqui? Se eu traçar aqui um alinhamento entre o norte e o leste, e o rumo desse alinhamento vai ser o ângulo formado entre o norte e o alinhamento, porque esse ângulo vai ser menor que 90 graus, como a gente viu lá na definição, né, no caso do rumo, ele vai receber essa sigla NE, né, na frente, que é devido ele estar entre os pontos cardeais norte e o outro ponto cardeal leste. Então, nós temos aí esse exemplozinho aqui. Vejamos o segundo exemplo, né? Dessa mesma maneira, né, se a gente tiver aqui um alinhamento 2 no segundo quadrante, né, esse quadrante aqui, né, se a gente tiver nesse segundo quadrante, no alinhamento 2 aqui, né, o ângulo formado entre o ponto cardeal sul e o alinhamento vai ser o rumo desse alinhamento 2, né? Esse ângulo vai receber aí a sigla SE na frente, porque ele está entre o sul e o leste, tá certo? O segundo aqui, né, nosso ângulo aqui gama, nosso alinhamento 3, né, ele recebeu a sigla SW aí. Por quê? Porque seguindo a mesma concepção dos outros, né, no quadrante 3, o ângulo formado entre o sul e o alinhamento, que ele vai receber a sigla SW, porque está entre o sul e o oeste, ele vai ser um rumo desse alinhamento. E, da mesma maneira, o 4, né, é o rumo do quarto alinhamento, vai ser o ângulo formado entre o norte e o alinhamento, que vai ser o ângulo ômega, aí, né, que nós chamamos de ômega, que vai receber a sigla NW na frente para indicar que ele está aqui no quarto quadrante entre o norte e o oeste. Então,
Aqui, entre o norte e o leste, o NE, nesse alinhamento 1 aqui, damos nosso ângulo aqui. No alinhamento 2, no alinhamento 3, no alinhamento 4, e assim sucessivamente. Ok? Recomendação, né? Por praticidade na realização dos cálculos de coordenadas, é recomendável que se converta rumo em azimuth, né? Sempre é recomendado que você faça essa conversão, tá certo? Por que que deixa eu voltar aqui, né? Por que é, né, recomendável, né? Porque o rumo é bastante variável e ele pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Ele pode começar do sul ou do norte. Já o azimuth vai ser sempre um valor que se indica do norte, sempre no sentido horário. Então, o azimuth é mais prático de trabalhar, né? Agora, vejamos um pouquinho aqui da conversão. Aqui. Deixa eu voltar aqui, parece que meu slide travou. Vamos lá. Voltar aqui. Um pouquinho de conversão de rumo e azimuth, né? Quadrante NE aí. Nós temos aqui o rumo, né? Dizemos sempre que o rumo é igual a azimuth no alinhamento 1. Então, R1 recebe rumo recebe o azimuth. Quando a gente tem o valor de rumo, que está aqui no quadrante nordeste, né? Que o valor de rumo vai ser igual a azimuth, porque o rumo lá, pela definição, ele vai sempre no sentido horário, partindo do norte ou sul. Mas ele sempre tem que ser menor que 90 graus. Então, aqui, no quadrante nordeste, o rumo é esse pequeno ângulo que vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui. O azimuth vai ser um ângulo que sempre parte do norte e sempre no sentido horário. Então, o ângulo, né? O ângulo azimuth vai ser esse mesmo ângulo aqui, ou seja, no quadrante nordeste, o rumo sempre vai ser igual a azimuth, pessoal. Ok? Vejamos o segundo aqui, segundo quadrante SE, né? Nós temos aqui, quando nós estamos no quadrante sudeste, a gente pode notar aqui que esse ângulo parte de sul, em sentido anti-horário, até o alinhamento. E o azimuth vai ser sempre o que parte do norte em sentido horário até o alinhamento. Então, a soma desses dois ângulos, ou seja, né, a soma do azimuth e do rumo vai ser igual a 180 graus, ou seja, o valor de rumo é igual a 180 graus menos o azimuth aqui no quadrante sudeste. Ok, pessoal? Vamos aqui ao nosso terceiro exemplo, né? Quando estamos agora no quadrante sudoeste, né, a gente consegue notar que o valor do azimuth, que é todo esse aqui que parte até o norte, menos o valor do rumo, vai ser 180 graus. Por quê? Porque vai ser todo esse ângulo aqui, menos esse pequeno ângulo que é o rumo. Ou seja, em outras palavras, dizendo a mesma coisa, o rumo é igual a azimuth menos 180 graus no quadrante sudoeste. Ok? Vamos para o nosso quadrante NW, né? Quando se tratamos do quadrante noroeste, pode-se notar que um ângulo de 360 graus, ou seja, uma volta completa, vai ser igual ao valor do azimuth desse alinhamento, mais o rumo. Ou, entre outras palavras, né, o rumo aqui no quarto quadrante, no quadrante noroeste, vai ser igual a 360 graus menos o valor do azimuth. Ok? Vamos agora a alguns exemplos, né? Como é que nós podemos aplicar tudo isso que a gente aprendeu até aqui? Qual o valor do azimuth para os rumos 43 graus SW, 39 graus SE e 28 graus NW? Vamos lá, então, rumo igual a 43 SW. Nós vimos que o rumo, né, em SW é o azimuth menos 180 graus, né? Substituindo aí os valores, né? Azimuth igual a 180 mais R3. Azimuth igual a 180 mais 43. Então, aqui no caso, azimuth 223 graus, no caso aqui de 43 graus SW, tá certo? E no 39? No 39 SE, o rumo é igual a 180 menos o azimuth. Nós vimos lá, né, no nosso gráficozinho, no nossa rosa dos ventos, né, suposta rosa dos ventos lá.
Então, o azimuth igual a 180 mais o rumo. Substituindo, então, os valores, 180 mais 39, nós temos aí um azimuth de 141 para o rumo 39 SE. Ok? E no 28NW, nós temos aí rumo igual a 360, né, com a volta completa, menos o azimuth. 360 menos R4. Substituindo os valores, 360 mais 28, nós temos aí 332 graus. Pessoal, ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham aprendido assim como eu também aprendi. E até a nossa próxima aula.